Olá, boa noite a todos. Mais um sábado no nosso programa Mundo Espírita, no nosso canal Enigmas do Outro Mundo. Sempre agradecendo a vocês pelo companheirismo, né? Pelo estudo, por estar conosco todos os sábados e também durante a semana, né? A gente já recebeu vários relatos de pessoas que não têm como assistir de forma direta, mas que tem o resto da semana para estudar conosco, né? Rever o programa. Todos os programas ficam gravados e a gente tem como rever. E vamos trabalhar hoje de uma forma diferente. Hoje nós vamos fazer uma entrevista e a entrevistada hoje é a nossa companheira Cíntia. Boa noite, Mundo Espírita. Boa noite, Cíntia. Alguém pode estar se perguntando, ela vai ser entrevistada hoje? Vai. Eu não sei se vocês sabem, Cíntia é responsável pelo departamento de artes, né, da região norte, ou seja, da CRENorte, e faz parte também da área de arte da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E o assunto hoje é arte, né? É arte. Quer dar as boas-vindas? Muito boa noite, eu amei a ideia da gente falar sobre arte. Muito obrigada pela oportunidade. Hoje eu sou só convidada. Ela disse que é só convidada hoje, então vai ficar só na defensiva. Então, a gente tá abrindo uma temporada de entrevistas, né? Já tivemos uma, né, anteriormente, mas a gente está abrindo uma temporada de entrevistas. A gente vai trazer temas que possam, né, chamar atenção, para que a gente possa mergulhar um pouco mais, entender um pouco mais e conhecer. E a arte é um tema assim meio ainda que engatinha, que vem engatinhando ainda no mundo espírita, no meio espírita, tão tradicional, mas que a gente vai abrir as cortinas, começar a abrir essas cortinas, né? E já que é arte, eu posso pedir para você fazer uma prece em forma de poesia? Pode, vamos fazer. Então, vocês, com Cíntia, a nossa prece em forma de poesia. Eis que ele chega, sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade. Ele veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Ele vem ao nosso amargoso torvelinho. As sombras da nossa vida, ele traz a claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são bênçãos de luz do seu carinho. Quando ele chega, o amor se perpetua. E é por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. O Senhor vem. Jesus vem, e quando ele chega, tudo se transforma. Que assim seja. Que assim seja. A arte e o espiritismo, né? Algumas pessoas podem até imaginar que a arte e o espiritismo são situações distantes, mas não é bem assim, né? Eu estava vendo que existem algumas obras bem antigas, né, relacionado ao espiritismo. Estava vendo aqui que Camille Flammarion escreveu o encantador romance Urânia, né, onde um jovem viaja no espaço com a musa da astronomia que lhe revela belezas da vida espiritual. Outra situação também bem conhecida, né, bem famosa, é um fragmento de sonata ditado pelo espírito de Mozart, né? Então, assim, são atuações da arte no mundo espírita que não é tão, né, não é tão habitual no nosso meio, mas que já tem suas atuações, já aparece já aparece tomando destaque, né, no meio espírita. Agora, Cíntia, me diz uma coisa. O que é arte espírita?
Eu adoro falar sobre esse tema, mas vamos, antes de tudo, falar sobre a arte espírita, por exemplo. É um bebê, só tem 4 anos que a federação criou essa área, então a gente está caminhando lentamente, mas estamos caminhando. E em 4 anos que a área de arte foi criada, nós já estamos com um documento que chama Documento Orientador para as casas espíritas. Como tem o documento da mediunidade, da área da família, como tem o documento da área de comunicação, toda área tem o seu documento. E a arte já estamos estudando esse documento para ser apresentado também às casas espíritas que quiserem fazer arte. É um documento, desculpe, é um documento direcionador, norteador, é isso? Exatamente. Para as casas espíritas, como os outros documentos são, né? E, como eu falei, um bebê, 4 anos, só tem a área de arte. A arte sempre existiu no movimento espírita. Sim. Mas como hoje, não. Porque cada um fazia arte espírita a seu modo. Agora nós vamos ter um documento norteador. Agora nós temos uma área de arte. Para quê? Para aprimorar o que já vem sendo feito. Para a gente fazer arte com responsabilidade. Nós somos uma área como a área de mediunidade, a área de estudos. E o que se faz um médium? Ele precisa estudar para aprimorar a sua faculdade. O que tem o estudo? O espírita precisa estudar para conhecer o que tá praticando, para fazer o espiritismo com responsabilidade. Da mesma forma é a área de arte. Como se comportar em relação à música, à dança. Ano que vem nós vamos ter a 8ª Mostra Nacional de Dança aqui no Rio Grande do Norte. A 8ª. E tem pessoas que não conseguem aceitar nem ainda a poesia. Aí eu vou e pergunto, o médium Chico Xavier tem credibilidade? Qual foi o primeiro livro que Chico Xavier psicografou? Parnaso de Além-Túmulo. Vários artistas, poetas estão lá naquele livro, sim, inclusive Alta de Souza. E por que será que o primeiro livro de Chico Xavier foi um livro de poesias? E o que é a recomendação? Que nós falamos que nós não temos aquele como é que chama? De fazer tudo igual. Esqueci agora o nome da palavra. Nós, espíritas, não temos rituais, não é? Sim. Mas a orientação é que, antes de uma palestra, antes de alguma atividade na casa espírita, se faça uma leitura que nós chamamos de exórdio e uma prece. Para que serve isso? Para harmonizar o ambiente, para acalmar o pensamento daquelas pessoas que estão ali, para nos conectar com a mensagem. E a arte faz isso. Então, se eu estou numa casa espírita e eu vou ouvir uma poesia, uma música, um quadro, que aquele quadro me toque e me leve para uma elevação maior. O que a arte faz? Eleva o artista, eleva aquele que está vendo a arte. Então, a se transformar e só de você se conectar mais ainda com a arte, que a arte faz você se conectar mais ainda com Deus, com você mesmo, já é uma coisa muito importante. A arte espírita é o belo, é promover o belo, o bom, de uma maneira mais leve. Não vai se deixar de estudar as outras áreas, não vai se deixar de fazer a prece tradicional, mas quando tem a oportunidade, por gentileza, deixa a poesia como prece, a música como prece inicial. Eu fiz de propósito hoje, né? Pedi que você começasse a prece inicial com uma poesia que ela nos traz essa harmonia, né? Ela nos traz essa harmonia. A música tem esse poder, a poesia tem esse poder. Cíntia, antes de entrar no mérito da questão, eu gostaria de comentar com você sobre a questão das casas em si. O que a gente vê, de uma certa forma, no meio muito tradicional, em casas muito tradicionais, são casas aonde a seriedade, né? A harmonização, eu acho que chega a um ponto que você não consegue se descontrair.
não consegue se descontrair. Tenso, você fica tenso. Tenso. Pronto, esse é o ponto. E a gente consegue também reclamar muito, a gente que eu digo, nós reclamamos muito, né, falamos muito sobre isso, sobre a falta dos jovens nas casas, né? Esse distanciamento. A gente tem a evangelização, mas da evangelização para maior idade, a gente tem uma lacuna, né? Que é justamente manter esses jovens nesse momento na casa. Mas o que a gente percebe, a entrevistada é ela, viu? Eu tô dando uma volta para chegar na pergunta. O que a gente vê é que as outras denominações, ela tem um leque de opções para o jovem, né? Que é a música, que é o teatro, que é a própria poesia, né? E o espiritismo, ele parece que existe uma barreira muito grande ainda em cima disso, e talvez seja o viés que a gente precise buscar para atrair esses jovens para casa. O que é que você entende, se realmente é esse o caminho? Não só para os jovens, para a evangelização infantil, para os idosos. Nós temos um idoso de 70 anos fazendo teatro, né? Junto comigo. Então, a arte está para todo mundo. E esse jeito de atrair talvez seja uma coisa muito eficaz. Porque não está ligado só à poesia, só ao teatro. É a música, é o instrumento musical, é a dança. Tem 2 jovens, se eu não me engano é do CELD, que eles dançam perfeitamente lindo. E emociona quando dança. Porque quando a gente fala de dança, por exemplo, as pessoas ficam assim. Mas não é a dança do mundo, né, que exacerba o corpo, não é. É a dança espírita. E aí nós precisamos conhecer. Então, o que é a dança espírita? Quais são os movimentos? Qual a vestimenta que eu posso usar? Qual é a música que eu posso usar? E em uma apresentação, em uma formação na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a poesia de Maria Dolores, Retrato de Mãe, foi um dos poemas musicados que a menina dançou. E foi de uma emoção indescritível. Só quem estava lá que pôde sentir. Então, como eu falei, um bebê a área de arte, mas a diretora de arte da FERN é Irandê Lira, né, e eu sou adjunta dela, e nós estamos com o estudo da área de arte, estudando o documento orientador, vamos estudar o livro de Leon Denis, Arte e Espiritismo, Espiritismo na Arte. Vocês sabem que eu me atrapalho com os nomes, mas é Espiritismo na Arte, se eu não me engano. De segundas-feiras, pelo MIT, de 15 em 15 dias, nós estamos com esse estudo para nortear, para ajudar os artistas. E tem outro motivo também muito importante, para juntar esses artistas. É Espiritismo na Arte. Espiritismo na Arte, pois é. Nós estamos querendo juntar esses artistas para a gente estar em sintonia e fazer uma grande coisa. Então, eu e Irandê, nós estamos passando em algumas casas que nos convida, e as que nos convidam eu me ofereço, para falar sobre arte na casa espírita. A ABRARTE, que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, lançou livros, tem livros, e tem esse livro, que é Como Fazer Arte na Casa Espírita, Arte na Casa Espírita. Ótimo, perfeito. E a gente faz palestra sobre isso nas casas. Você entrou no assunto, né? Você entrou no assunto da importância do estudo da arte, né? E qual a importância? Qual a importância do estudo e da arte no aprendizado espírita? Pois é. Quais são os motivos que nos levam a buscar uma casa espírita? É a cura do corpo, é a conexão consigo mesmo, é as respostas para as perguntas que a gente tem, para os questionamentos que outras religiões, por exemplo, a gente não consegue. Quais são os motivos que levam uma pessoa a ir à casa espírita? Então, o que a gente quer com o estudo, com essa união dos artistas? Mostrar que ali não é só um entretenimento. Canta ali uma música enquanto o palestrante chega, não é. Nós, espíritas, não trabalhamos com depoimentos, não é? Não. Mas em várias atividades de arte já houve relatos do que acontece quando o artista está se apresentando, do que a mesma coisa que você já ouviu e que nós já ouvimos. O tratamento começa na palestra, a gente já ouviu? Sim. Vai para o atendimento fraterno, vai para o passe, mas o tratamento começa na palestra. Então, o tratamento começa com a arte. Se é a de desenhar, de pintar, que ali você vai desenvolver a sua criatividade, ali você vai se conectar com você, ali você vai
trazer leveza e propiciar a espiritualidade amiga trabalhar no seu corpo. Porque, me corrija se eu estiver errado, né? A arte, ela vem, como na própria educação formal, ela vem trabalhar o indivíduo, trazer a mensagem de uma forma diferente. Isso. Né? Ela só muda, mas ela tem seus direcionamentos na inserção da mensagem. Né? A música, ela traz a mensagem, a poesia traz a mensagem, a pintura traz a mensagem. Exatamente. Né? E tocando na questão da pintura, nós temos vários médios que traz a mensagem de forma pintando. Exatamente. Não é isso? Então, assim, a arte está inserida. Ela está inserida e às vezes a gente bate de frente a algo que já existe, já está dentro, já faz parte do cotidiano do espírita, né? Do meio espírita, meio mediúnico, todos os meios, né? Então, a gente, o próprio Chico, quando ele traz o primeiro livro, né, todos esses artistas, ele já vem dar credibilidade ao seu trabalho, né? Exatamente. Então, a arte já está inserida. Então, vamos continuar, né? E para quem é arte espírita? A arte espírita não é só para o artista. É para quem gosta de arte, é para o trabalhador espírita. A gente teve o encontro regional, né? E lá no encontro regional, as áreas se juntaram. Por exemplo, a área de arte, que é o diretor nacional da FEB, é Marco Lima, sim, se juntou com o diretor nacional da mediunidade, que é Jacobson Trovão. E os artistas da área de arte, junto com a mediunidade. Os estudos. Nós, área de arte, podemos nos juntar com várias outras áreas da Casa Espírita, quase que praticamente com todas, para desenvolver alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer propaganda do estudo, da formação da área do estudo. Então, a área de estudos da CRENorte, que é sua subcoordenadora Geusa Pelonha, vai promover essa formação. Deixa eu fazer propaganda, tá? Dia 9 de novembro. Olha o tema. O programa é seu. Olha o tema. A importância do estudo e da arte no processo de aprendizado para o espiritismo. A pergunta ia ser norteada em cima disso. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero ler esta poesia aqui. Para você ver que a poesia, no meu caso é a poesia, mas é a música, é o instrumento. O que é uma pintura mediúnica? Muitas vezes tem a natureza, né? Você tem a oportunidade de estar olhando o mar toda a vida? Não, mas você vê numa pintura, não é? Você vê num desenho algo que te traz paz, como ouvir uma música também, como dançar também. Você falando São várias linguagens. Eu lembro de um médium que nós tínhamos na casa, nós temos ainda, só que não está frequentando tanto, né? Que ele despontou justamente para a pintura. E ele trazia, quando ele dava sua passividade, ele refletia na pintura o que o espírito estava sentindo naquele momento, o que ele estava passando. Então, é como se a gente estivesse batendo... Uma forma de comunicação também. Uma forma de comunicação, uma forma de mensagem. É como se a gente fizesse uma foto. Eu estou triste, então na foto ia sair a minha forma triste. Então, a pintura trazia o estado emocional daquele espírito naquele momento, né, do que estava passando. Muito interessante isso. E também a arte. Né? A elevação, o aprendizado. Então, eu vou ler essa poesia para a gente ver quantas lições a gente tira daqui. Que aí você perguntou, né? A pergunta inicial era, o que a gente pode aprender? Como é que a gente pode aprender? Não foi mais ou menos isso? Sim. A pergunta que você fez? Olha esta poesia que é de Carmen Sinira. União e amizade. União e amizade, asas de luz, da paz e da alegria, com que nossa alma voa cada dia ao reino augusto da fraternidade. Isso aqui não dá um estudo? Como é que a gente vai desenvolver? O que eu vou aprender com o título e com essa mensagem? É uma poesia, daqui se dá para tirar um estudo aí. Da união nasce a fonte soberana do poder que redime. Tá vendo como uma poesia? Nada é só uma poesia, só uma música.
Aquela música, aquela poesia, aquele instrumento, aquela pintura, aquela dança, traz uma mensagem. Enquanto o retrato de mãe, né, fala daquele amor, daquele perdão a Judas, ela dança, fazendo os movimentos daquilo ali. Você começou o programa falando sobre a questão da prece e da harmonização que é necessária, né, para você começar qualquer trabalho, e a leitura e a prece, consecutivamente. Mas a gente percebe também que a música, ela exerce uma função também harmonizadora, né? A música é muito importante. E a gente percebe também que quando a gente usa a música substituindo uma prece, os conceitos mais tradicionais, né, tem aquela... Peraí, não é bem assim não. A gente tem que fazer a prece tradicional, né? E a gente sabe que a prece ela tem um poder de penetração incrível, né? É tanto que a gente tem usado muito em nossas casas a prece inicial com música, e a gente vê o pessoal, a gente vê a plateia toda se harmonizando, se juntando, né? naquelas ondas, na onda da música, da letra, da mensagem. E é muito sensível, né? Então, o que é que você entende dessa necessidade, dessa dificuldade que nós temos ainda de incluir a arte no dia a dia das casas espíritas? Só para completar, há uns 5 anos atrás, nossa casa, no aniversário da nossa casa, nós tivemos um dia de arte, não sei se você lembra, né? Um dia de arte, foi até um sábado, e nós tivemos teatro, música, poesia, dança, né? O balé, o balé, né? Nós tivemos o balé. Então, assim, foi uma noite incrível, você acha, assim, que estamos preparados para essa mudança? Você acha que as casas ainda resistem muito à inserção da arte no seu dia a dia? Resiste muito, eu acho que é aquele pensamento engessado ou pouco conhecimento. Porque a pessoa parece que tem medo do que não conhece. Então, esse pensamento um pouquinho arcaico, talvez seja a falta de conhecimento do que seja a arte, que está nas Obras Póstumas, que está no Livro dos Espíritos, que está no Livro Consolador, Allan Kardec falando Emmanuel falando no Consolador 161, Allan Kardec no 251 do Livro dos Espíritos, a partir daí algumas mensagens no livro Obras Póstumas. Falta o conhecimento do que é a arte, o que ela promove, qual é o poder de transformação moral, o poder de elevação que causa. E aí a pessoa não conhece, não quer conhecer e fecha as portas das casas espíritas para isso. Mas o estudo e a nossa união, e você fez uma pergunta, para quem é a arte? Não é só para os artistas. A responsabilidade de um dirigente de casa espírita, de um coordenador de estudo, não é? Da evangelização, imagina aí, eu não tenho nenhum jovem na minha casa, de repente eu trago um professor de violão, eu trago alguém que cante, que vai ensinar essas crianças a cantarem, eu trago o teatro como uma forma de se expressar para aquele jovem que não consegue se comunicar e se expressa através, né, do teatro. E a mensagem vai ser passada. Exatamente, se conecta. E não é qualquer mensagem. Qual é o teor dessa apresentação? Qual é o teor dessa música? Qual é a mensagem que essa música traz e o que é e como ela me conecta, né? Se é difícil para a juventude, por exemplo, sentar e ouvir uma prece de alguém, imagine ela ouvir sentindo aquela vibração que a música dá, a mensagem que a poesia traz, a energia que está ali. Então, há pessoas que se conectam na prece mais com a música do que com a prece tradicional, né? Então, eu acho que o sentimento maior de elevação, de transformação. E aí, quando a gente faz arte, a gente... Como é um médium? Eu gosto sempre de trazer esse exemplo, a gente vê que é a mesma coisa. O médium tem a faculdade mediúnica e o estudo faz o quê? Ele aprimora a sua faculdade. Se ele não estudar, ele vai continuar dando passividade? Vai, mas como e a quem? O estudo aprimora a faculdade do médium.
É a mesma coisa com a arte. Quando eu estudo, eu vou aprimorar, vamos supor, a minha capacidade de cantar, né? O meu potencial, a minha aptidão para cantar, para recitar, para declamar. E quando eu vou estudar aquilo e eu vou saber que eu sou uma ferramenta, e quanto mais eu melhorar essa ferramenta, melhor eu vou ser, né, um cantor, um poeta, um artista. Então, ele também promove a transformação. O médium sabe que o estudo aprimora, mas o que é determinante para uma ótima comunicação com o médium? O que é determinante para que o médium tenha uma comunicação mais saudável, uma comunicação mais idônea, uma comunicação mais assertiva. Não é a sua transformação moral? Sim. Então eu decido ser médium, o que eu faço? Eu vou estudar e saber que a minha transformação precisa ser feita. O artista não tem diferença. Então eu sei que eu sou uma ferramenta que precisa ser burilada. Através do quê? Do conhecimento do que eu estou fazendo e da minha transformação moral. Não tem diferença. É incrível, né? A música, ela ainda consegue entrar um pouco. A gente percebe isso, né? A poesia está chegando. A gente já vê nas palestras. Sempre que eu tenho oportunidade de levar alguma coisa também, né? Também. Já tô com esse costume também, esse bom costume. Nós temos um grupo de poetas, viu? Se fizer poesia, se quiserem entrar no grupo dos poetas, nós temos. Agora, você começou falando que a arte com o movimento regional, né? No nosso RN ainda está engatinhando, né? Só tem 4 anos que foi inserido o departamento. E você também deixou bem claro, e a gente começou falando sobre isso, que a arte está inserida dentro do mundo espírita sempre esteve. Mas as federações, elas vêm, com o passar do tempo, vêm se adequando, né? a receber a arte como como um departamento, né? Como um direcionamento, né? Não é, e eu costumo, antes de fazer a pergunta, eu costumo dizer aos cantores lá da casa que eu não gosto quando eles chegam e começam a cantar como se tivessem um lugar só para passar o tempo. Eu costumo fazer com que a gente sente e ouça. Sentar, fazer com que as pessoas ouçam, né, o seu trabalho e que a mensagem chegue. E o engraçado é que em uma das apresentações passadas nós tivemos uma pessoa que estava lá em lágrimas, né? Então nós temos uma colega também que está sempre na nossa casa e consegue levar o público às lágrimas. Então isso sensibiliza, isso toca, né? Então são formas de atingir, de buscar, de chegar até as pessoas. Então a arte, ela tem esse movimento de mexer com as pessoas que faz muito bem. Mas, voltando à pergunta, como, mesmo com pouco tempo, como você enxerga esse movimento regional, né? A gente percebe, eu estou sempre próximo a você nos últimos tempos, e percebo a quantidade de eventos que se cria, que se move, que se põe. Como é que está sendo isso, hein? Eu chorei ali, eu lamentei no evento da Crenorte. Eu estou só na arte. A arte Crenorte precisa movimentar, e é isso que eu estou fazendo em algumas casas, porque tem umas coisas importantes que a gente precisa deixar claro. Não queira cantar como um grande cantor no primeiro momento. Não queira declamar como eu declamo. Declame do seu jeito. E a gente tá falando muito isso. A gente começa, depois melhora. Então, não é? Cada um vai ter um jeito. A gente teve uma formação que a minha formação, eram 53 pessoas inscritas, eu digo isso a todo mundo. E 3 tinha para poesia. E o resto dos 50, quase todos, eram para a área de música, para o coral. Então, a dificuldade que as pessoas têm de se expor numa poesia, por exemplo. Cantar é mais fácil no coral, todo mundo. Então, e na hora de apresentar, eles dizem assim, a gente apresenta se você não apresentar. Então, tipo assim, não queira declamar como Cíntia. Declame como você. Não foi assim de um dia para outro que a gente começou, que as pessoas começam a cantar. Começa desafinado, vai estudando, vai se burilando, vai melhorando a forma de apresentar, de atuar, os desenhos. Desse não é? jeito. Você comentou a questão de se melhorando. Sim. Né? Vamos pegar um fio da meada.
precisa deixar bem claro para as pessoas que a arte espírita não é feita de qualquer jeito. Não, Não é isso? Não é feita de qualquer jeito, né? Existe todo um preparo para desenvolver a arte espírita. Não é isso? É isso. Né? Existem direcionamentos dentro do espiritismo. Inclusive, você comentou, o espiritismo, né? O livro encabeçado por Leon Denis, que vem falar sobre isso, os estudos que vocês fazem. Então, não é de qualquer jeito. Não é. Não é de forma nenhuma. Então, as casas que querem desenvolver, né, a prática, inserir aos poucos a arte no seu dia a dia, o que você aconselha? Comece e não veja as dificuldades. Porque se a gente for olhar a dificuldade, não começa. Comece. Se tem um jovem, se tem um idoso, no nosso caso, de 70 anos fazendo teatro com a gente, se tem uma criança, se tem um jovem, não importa, comece, incentive. E na última casa que eu tive, eu quase chorei, disse assim, não deixem a arte morrer. Não é? E nas casas que eu tenho passado falando sobre isso, eu vejo o quanto de artista que tem. O quanto de pessoas que fazem poesia, mas guardam. Porque tem medo de não ser boa, porque tem medo do julgamento. Aí eu tenho vontade de recitar, mas não faço igual a você. Então não é igual ao outro, é do seu jeito. E é com o desenvolvimento dessa arte que você vai melhorar, não é? Então comece, me chame, se precisar. Porque você está que a gente ensina. Né, a poesia de uma certa forma seca. Mas a gente percebe também que até os cantores têm muita dificuldade, né? Às vezes se sentem muito cobrados, né? E ficam com medo dos erros, né? Dos escorregos. E a gente, às vezes, eu estava comentando com um colega que ele estava comentando, mas tem a questão do erro, eu fico preocupado. Ninguém percebe. Ninguém percebe, a gente está numa vibe tão gostosa, né? Tá tão bem, né? Tá tão que a gente não percebe pequenos erros. E né? outra coisa que a gente tem que lembrar, nós não estamos sozinhos. Quando eu estou recitando, eu não estou sozinha. Quando alguém está cantando, não está sozinho. Nós, espíritas, desenvolvendo um trabalho espírita para o bem da casa, para o seu bem, para o bem daquelas pessoas que estão acompanhando, você não está só. Você tem os espíritos ligados à arte, no nosso caso, que estão ali te apoiando, te orientando. Então não precisa ficar com medo. Comece, depois melhora. Se precisar de ajuda para implantar, me chame. Chame Irandelira, que a gente vai ajudar a orientar de como começar. E o livro da ABRART, Associação Brasileira dos Artistas Espíritas, Espiritismo na Arte na Casa Espírita, Sim. que lá tem todos os segmentos, música, dança, teatro e como desenvolver. Começando, comece. Eu vou te confessar uma coisa. Quando eu chego nas casas espíritas, uma das coisas que eu mais percebo, que eu mais observo, é o ambiente, né? Como é que está o ambiente? E geralmente, né, acho que nós implantamos isso já lá na nossa casa, que é receber as pessoas com um sonzinho, uma música gostosa, uma música espírita. O canal nós temos, viu? Pode acessar o canal, né? As músicas estão aí, as playlists. Então, assim, quando a gente chega nas casas que tem uma música ambiente, uma música espírita, ou pelo menos que não seja direcionado a ser espírita, mas que seja edificante, que traga boas informações, boas palavras, que fale de Deus. Então você já sente um ambiente mais aconchegante. Pode tocar outras músicas, mas vamos dar valor à prata do espiritismo, porque nós temos muitos grupos espíritas que as pessoas não conhecem na casa espírita. Né? É verdade, vamos dar valor aos artistas que nós temos. Os grupos artistas de música, vamos colocar para tocar antes da palestra, para receber as pessoas, né? Sim. Isso é importante. Isso é importantíssimo, né? Muito importante. Então, como começar, né? Com coisas básicas, coisas pequenas, né? Que a gente pode começar, a questão de uma poesia ou outra. Engraçado que as crianças a gente já tem mais facilidade. Eu posso falar de um exemplo? Sim, fica à vontade. A Casa Agostinho de Pona, em Itaipu. Sim. Não tem um artista formalizado, vamos dizer assim, mas eles têm o evangelho com música. Se quiserem conhecer, eu tenho certeza que eles vão receber vocês muito bem.
Todas as segundas tem evangelho e música. Tem algum cantor? Não. Tem algum maestro? Não. Eles fazem arte com eles mesmos. Só cantor de chuveiro. Exatamente. E você imagina a energia que é um evangelho desse. Que eles não estão preocupados se estão afinados, ou fazer como o Elidon falou, cantem desafinado, mas cantem. Eles não estão preocupados com a afinação. É claro que se tiver um professor vai ser ótimo, e um cantor, mas é colocar o sentimento naquela música. E evangelho e música, todas as segundas, lá em Itaipu, na Casa Espírita Agostinho de Hipona. Eu falo isso com alegria enorme, porque é tipo, comece, depois a gente vê o que acontece. São muitos pontos para falar sobre arte, mas infelizmente o tempo é curto e eu vou entrar no último ponto, né? Eu vou me orientar na pergunta com Kardec, né? Na Revista Espírita de dezembro de 1860, o mestre, né, revela o diálogo com o espírito Alfred Musset, um dos expoentes literários do romantismo francês. Kardec, então, lhe dirige a seguinte pergunta no diálogo. Ele vem e faz essa indagação. A pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia se inspiraram sucessivamente nas ideias pagãs e cristãs. Podeis dizer se, depois da arte pagã e da arte cristã, não haveria um dia arte espírita? E o espírito respondeu. Fazia 3 anos que ele tinha sido desencarnado, né? E ele respondeu. Fazeis uma pergunta respondida por si mesmo. O verme é verme. Torna-se bicho de seda, depois borboleta. Que há mais de etéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo e a arte espírita será a borboleta. Aí a pergunta: a arte espírita é a arte do futuro, Cíntia Costa? É a arte do presente. Tá aqui, ó, a borboleta é o símbolo da arte, da área de arte. Ah, tá. É uma borboleta, é por causa dessa mensagem aí, ó. É uma borboleta. E aí eu vou terminar falando também de não esconda os seus talentos. Nas poucas casas que a gente passou fazendo palestra como inserir a arte espírita na casa, a gente viu poetas, cantores que têm medo de se apresentar, que têm receio do julgamento. E aí eu lembro da parábola dos talentos. Não enterre os seus talentos. Se você tem o dom de escrever uma poesia, de recitar, se você tem o dom de cantar, se você tem o dom de pintar, como na Crenorte a gente tem Cícera, né? Que ela tem essa mediunidade de pintura. Tem outro nome bem difícil que eu não vou acertar. Pictografia, eu acho. É um nome bem difícil. Então, não enterre os seus talentos. O que diz a parábola? Não é? Quem foi que pegou um talento e ficou só com um? Né? Multiplique-se. Então, ou anotem, ou depois voltem, dá uns toquezinhos dos 10 segundos e anota aí. As questões 220, 315, de 311 a 314, 521, 565 e 566 do Livro dos Espíritos. Por que eu estou dizendo isso? Que é para aqueles que ainda pensam assim, será? Ver o que Allan Kardec fala de arte, de música, nessas questões e no livro Obras Póstumas. E sem esquecer, se quiser estudar, 15 dias, segundas-feiras, 20 horas, pela plataforma Meet, nós temos o estudo e o documento vai ser aprovado e a gente vai aí ter o documento para as casas espíritas também. Me procure Irandelira, a nossa diretora de arte. Perfeito. Eu quero agradecer a você, né, pela disponibilidade. Eu sou convidada hoje eu que agradeço. Não é âncora, hoje ela é entrevistada, né? E é muito bom saber que a arte espírita potencializa a disseminação do conhecimento espírita. A gente tem que agregar sempre, né? E que a arte seja algo do nosso cotidiano, em nossas casas, e que todos estejam inseridos
né? A gente não vai substituir os estudos pela arte, não vai substituir a palestra pela arte. A gente vai agregar. Né? Agregar. Trabalhar em então, conjunto. Muito obrigado. Né? Muito Volte obrigado. sempre. Muito obrigado. Vou Volte voltar. sempre. E já que você está nessa vibe, né? A gente vai pedir para que você encerre novamente com a poesia. Faça a nossa prece final. E gostaria de agradecer a vocês pela paciência, pelo companheirismo, estar conosco. Quem não se inscreveu ainda, como Cíntia sempre disse, inscrevam-se, hoje é meu. Inscrevam-se, dê o like. No final, ouçam a playlist das músicas edificantes que nós temos no programa e que a gente possa estar sempre aprendendo juntos, estudando juntos. E até a próxima. Fiquem com a prece na poesia de Alta de Souza ou de Cíntia Costa. Cassimiro Cunha. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia além da vida, ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo e Jesus. E que Ele, o Mestre Divino, nos ilumine e nos aqueça o nosso coração e nos fortaleça. Até a próxima. Fecho os olhos sem saber pra onde vou, mas no silêncio algo em mim despertou. Flutuo leve, longe da matéria, a alma dança sem qualquer miséria. A cidade brilha além do entendimento, luz serena no ar, puro acolhimento. E lá estão sorrisos conhecidos, braços que o tempo não levou, guias com olhos tão antigos, dizem você nunca se afastou. Nos reencontramos em outra estação, onde o tempo se dobra em emoção. Conversas que aquecem sem falar, toques que só o espírito pode dar. Caminho entre jardins celestes, com passos leves, quase preces. Os mestres mostram com doçura que o amor é eterna estrutura. Nada é ilusão nesse lugar, é mais real que o respirar. Saio do corpo, mas sigo inteira na dimensão mais verdadeira. Nos reencontramos em outra estação, onde o tempo se dobra em emoção. Conversas que aquecem sem falar, toques que só o espírito pode dar. Não é adeus, é até logo em luz. No sono a alma se conduz. Entre véus encontro quem fui, e a verdade me seduz. Quando acordo, trago no peito a certeza de que o amor é perfeito e que a jornada é conexão entre corações em expansão.